Por que torcer para o Philadelphia Eagles? Esse é o último episódio da série maravilhosa Por que Torcer, que cobriu todos os times da NFL e todos os episódios estão aqui no canal da NFL Brasil. Além de ser uma das franquias mais icônicas da liga, um bom motivo para você torcer para eles é porque eles estarão em solo brasileiro no dia 6 de setembro. Vão encarar o Green Bay Packers na Arena Corinthians, dando início à temporada de 2024. Localizado na Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, os Eagles foram fundados em 1933, durante a Grande Depressão Americana, para substituir o time de futebol americano que já existia na cidade e tinha sido extinto, o Frankford Yellow Jackets. A casa do time é o Lincoln Financial Field. O estádio foi inaugurado em 2003 e tem capacidade para mais de 69 mil pessoas. Os confrontos no Lincoln Financial Field são maravilhosos, por conta da atmosfera que o Eagles Nation cria em todas as partidas. Eles jogam na NFC Leste, uma das divisões mais competitivas da NFL. Os adversários são o Dallas Cowboys, o Washington Commanders e o New York Giants. A rivalidade mais antiga fica com o New York Giants. As partidas das equipes são sempre muito acirradas, com vários jogos espetaculares na sua história. As cores oficiais do Eagles são o verde, preto e branco. O uniforme principal da equipe é conhecido pelo Midnight Green, esse tom de verde que é a identidade da franquia. Outro uniforme muito lindo que vale a pena citar é o Throwback Kelly Green, que eles voltaram a usar na temporada de 2023. O mascote do time é o Swoop, uma águia careca com a camisa dos Eagles que tem muita personalidade e é conhecido por gostar de ser o centro das atenções. Anima muito a torcida nos jogos em casa. Antes da gente mergulhar nas principais temporadas da franquia, é necessário falar de um jogador que esteve em Filadélfia nas décadas de 80 e 90. Estou falando do ministro da defesa, Reggie White, o pass rusher que terminou sua carreira com 198 sacks, a segunda maior marca da história da liga. 124 deles foram com a camisa do Eagles, e as 13 vezes que ele foi selecionado para o First Team All-Pro e os seus 2 prêmios de defensor do ano o garantiram uma vaga no Hall da Fama da NFL, e hoje ele é lembrado como um dos maiores defensores de todos os tempos. E quando a gente fala sobre as principais temporadas do time, é necessário começar pelo ano de 2004. Os Eagles dessa época vinham de boas temporadas, com 11 ou mais vitórias nos 4 anos anteriores. O técnico da franquia era o lendário Andy Reid, um dos melhores coaches da história da NFL, atualmente lidera o Kansas City Chiefs. O quarterback era Donovan McNabb, o maior da história dos Eagles, marcou uma geração e foi fundamental para o sucesso de Filadélfia no começo dos anos 2000. A meta para 2004 era bem clara: superar a barreira da final da NFC, onde havia caído nos 3 anos anteriores. A franquia começa o ano com uma grande expectativa, especialmente após a contratação do wide receiver Terrell Owens, que trouxe uma nova dinâmica ao ataque. Inclusive, Terrell Owens é só um de 3 jogadores a ser selecionado para o First Team All-Pro em 3 times diferentes. Foi dominante por onde passou. Obviamente, ele era a principal arma de Donovan McNabb. A equipe rapidamente se estabeleceu como uma das favoritas ao título e terminou a temporada com um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas, dominando a divisão e garantindo folga na primeira rodada dos playoffs. Na pós-temporada, os Eagles venceram o Minnesota Vikings e foram encarar o Atlanta Falcons na final da NFC, mas conseguiram a vitória com uma certa facilidade e garantiram sua vaga no tão sonhado Super Bowl. O adversário seria o New England Patriots de Tom Brady. Em uma partida muito apertada, o Eagles acabou batendo na trave e perdendo, mas esse time não foi esquecido. O time tinha um elenco lendário. Voltando a falar de Donovan McNabb, ele era o principal jogador da equipe. O atleta foi eleito para o Pro Bowl 5 vezes consecutivas e encerrou sua carreira como principal quarterback na história do Eagles, com 216 touchdowns lançados. Na defesa, o time não ficava para trás. Eles tinham o safety Brian Dawkins como âncora, um dos jogadores mais importantes da história. Dawkins era espetacular, uma besta enjaulada, e chegou a receber o apelido de Weapon X, ou Arma X, devido às suas similaridades com o Wolverine. Dawkins está no Hall da Fama e é considerado um dos safeties mais físicos que a NFL já viu. Mais recentemente, outra temporada que marcou muito a história do Eagles foi em 2017, ano da conquista do primeiro Super Bowl da franquia. Sob o comando do técnico Doug Peterson, os Eagles começaram com uma grande expectativa, especialmente com o jovem quarterback Carson Wentz, que estava tendo um desempenho espetacular. Foram 33 touchdowns e apenas 7 interceptações, até que em dezembro desse ano, o Wentz acabou lesionando o joelho e perdeu o restante da temporada, o melhor ano da franquia em muito tempo. Ainda assim, o time fecha a temporada regular com um recorde de 13 vitórias e 3 derrotas, mas o grande problema era a incerteza na posição de quarterback para encarar os playoffs. Quem assumiu o comando foi Nick Foles, o quarterback reserva que já tinha jogado no Eagles no começo de sua carreira. Acontece que ele também foi simplesmente espetacular nesses playoffs. Liderou os Eagles a grandes vitórias contra o Falcons e Vikings para avançar o tão sonhado Super Bowl. Vale ressaltar que o Eagles
Eagles era zebra em todas essas partidas. Tanto é que os jogadores adotaram as máscaras de cachorro para mostrar que eles eram underdogs, o que significa ser subestimado ou ser a zebra da partida, e isso motivou muito a eles provarem que mereciam chegar ao Super Bowl. E chegaram! O adversário seria um velho conhecido, o New England Patriots de Tom Brady. A grande final foi um dos jogos mais emocionantes da história do Super Bowl. Nick Foles teve uma performance de gala, e os Eagles venceram pela primeira vez na sua história um Super Bowl que ficou marcado por uma jogada super especial, conhecida como Philly Special, mostrando que Nick Foles não teve medo em nenhum momento e encarou todos os desafios lançados na direção dele. A jogada muito ousada resultou em um touchdown e simbolizou a grande vitória. Além de Carson Wentz e Nick Foles, dois outros jogadores eram grandes pilares da franquia, o center Jason Kelce e o defensive tackle Fletcher Cox. Kelce foi fenomenal. Pelo Eagles, jogou sua carreira inteira e na pré-temporada de 2024 se aposentou como um dos maiores, se não o maior, center da história. Do lado defensivo, quem mandava era Fletcher Cox. Na época ele já era um veterano, mas ainda jogava como se fosse um calouro. Dominou as trincheiras durante toda a pós-temporada, se estabelecendo como um dos melhores defensores da década. Ele também se aposentou na pré-temporada desse ano e vai fazer muita falta para os Eagles. Depois dessa grande geração, os Eagles precisavam de um novo quarterback que pudesse liderar a equipe em direção ao futuro. Foi aí que a franquia apostou em Jalen Hurts, quarterback selecionado na segunda rodada do draft de 2020. Embora ele tenha mostrado flashes do seu talento em 2021, foi em 2022 que ele se estabeleceu como o grande líder da franquia. Sob a liderança do técnico Nick Sirianni, os Eagles terminaram a temporada regular com 14 vitórias. Com uma das melhores linhas ofensivas da história recente da NFL, o time era dominante no jogo terrestre. E na defesa, o domínio também estava nas trincheiras. Destaque para o edge rusher Hassan Reddick, que teve 16 sacks naquele ano. Nos playoffs, os Eagles continuaram sua campanha dominante, vencendo o rival Giants e o timaço do 49ers na final da NFC, avançando para o seu terceiro Super Bowl na história. Na final, enfrentaram o Chiefs de Patrick Mahomes e do ex-head coach da franquia, Andy Reid. E parece que toda vez que o Eagles chega no Super Bowl, é garantia de jogaço. Jalen Hurts teve a melhor atuação de sua carreira, foram mais de 300 jardas e 4 touchdowns. Mesmo assim, não foi o suficiente para derrotar os Chiefs, e os Eagles foram superados em um jogo muito equilibrado que acabou 38-35. Pensando em 2024, a franquia chega forte para conquistar o título da NFC Leste e vencer jogos na pós-temporada. A equipe ainda conta com Jalen Hurts e Nick Sirianni e possui um dos melhores grupos de recebedores da NFL. Destaque para A.J. Brown e Devonta Smith, uma dupla perigosíssima para defensores. Com uma defesa sólida e um ataque explosivo, os Eagles buscam voltar ao Super Bowl e trazer o tão sonhado segundo título para a Filadélfia. Mas e aí, torcedor do Eagles? Fala pra galera por que eles têm que torcer para a franquia de Filadélfia. O meu nome é Betinho e eu vejo vocês já já.